Ao Rei dos séculos, imortal, invisível, ao único e verdadeiro Deus, seja a honra, a glória, o poderio, a majestade, a soberania, porque só Ele é Deus e não há outro semelhante a Ele, e nem há obras que se comparem às obras de suas mãos. Ele está entronizado entre os querubins, nas maiores alturas, assentado sobre um alto e sublime trono. Está escrito que as bases desse trono são justiça e juízo. As rodas deste trono são rodas de fogo. Ao redor do trono existem 24 tronos e neles assentados 24 anciãos com coroas em suas cabeças, vestiduras compridas e resplandecentes. Diante do trono ardem 7 tochas de fogo que falam da plenitude do seu Espírito. Diante do trono tem 4 seres viventes, cheios de olhos por todos os lados, que não cessam de clamar e dizer: Santo, Santo, Santo é o Senhor dos exércitos, e toda a terra está cheia da sua glória. A paz do Senhor, meus queridos irmãos. Esta é uma noite linda, uma noite memorável, uma noite histórica, em que já foram diplomados os pastores que formam a mesa diretora da nossa convenção, e daqui a pouco alguns companheiros serão jubilados, vão encerrar a sua carreira ministerial à frente de igreja, mas vão continuar, com certeza, com a chama acesa no coração, fazendo a obra do nosso Deus. Eu quero convidá-los para uma leitura bíblica na Epístola de Paulo aos Efésios, capítulo de número 4, versículo de número 11. Se você puder ficar em pé em reverência a palavra de Deus, faça isso agora. Efésios capítulo 4, versículo de número 11 e 12. Independente da sua tradução, repita comigo: e Ele mesmo deu uns para apóstolos, outros para profetas, outros para evangelistas, outros para pastores e doutores, querendo o aperfeiçoamento dos santos, para a obra do ministério, para a edificação do corpo de Cristo. Obrigado, Senhor, por sua palavra, que ela tenha um lugar especial em nossos corações. Possamos guardá-la, internalizá-la, entesourá-la, para nunca pecar contra Ti, mas estarmos sempre firmes diante da Tua presença. Em nome de Jesus, amém. Podeis assentar, queridos. O texto que eu acabo de ler, ele fala dos 5 dons ministeriais: apóstolos, profetas, evangelistas, pastores e mestres. Não podemos confundir os dons ministeriais com os dons espirituais, que são 9. Palavra do conhecimento, palavra da sabedoria, discernimento de espíritos, o dom da fé, operação de maravilhas e os dons de curar, variedade de línguas, capacidade de interpretá-las e a profecia. Esses são 9 dons espirituais. Aqui são dons ministeriais.
Eu levaria muito tempo para explicar o que é um apóstolo, o que é um profeta, um evangelista ou mesmo mestre. Eu quero apenas destacar a palavra, o termo pastor, e nele me referir nesses 20 minutos que me foram permitidos. Começando respondendo à pergunta que muita gente faz: quem é um pastor? Um pastor não é uma pessoa qualquer. Muita gente não respeita e não valoriza um pastor, porque não sabe quem ele é. E hoje eu quero traçar rapidamente o perfil de um verdadeiro pastor. Primeiro, um pastor é um homem escolhido por Deus. Amém? É Deus quem escolhe. O ministério não é um desejo. O ministério não é um meio de escape. O ministério não é um meio de sobrevivência. Não é eu que digo, eu quero ser pastor, eu tenho desejo de ser pastor. Não. O ministério é uma escolha divina. É Deus quem escolhe. Eu vos escolhi a vós, para que vades e deis frutos, e o vosso fruto permaneça. Então é uma escolha divina. E eu louvo a Deus por ter sido escolhido por Deus. E muitos são escolhidos ainda no ventre de sua mãe, como foi Jeremias, como outros que Deus escolheu ainda no ventre de sua mãe. Então um pastor é um homem escolhido por Deus. Em segundo lugar, um pastor é um homem chamado por Deus. Existe uma chamada específica. A Bíblia fala de pelo menos duas chamadas. A chamada universal, onde todos os crentes salvos por Jesus, eles são chamados para anunciar o Evangelho de Cristo. Ide por todo mundo, pregai o Evangelho a toda criatura. Quem crer e for batizado será salvo, quem não crer será condenado. Essa é uma chamada universal. Cada crente salvo, batizado com o Espírito Santo e cheio da glória de Deus, pode ser um missionário, pode ser um ganhador de almas, pode ser um instrumento nas mãos de Deus. Aleluia! Mas existe a chamada específica. Alguém que Deus escolhe. E quando Ele escolhe, você abdica de tudo. Porque a Bíblia diz que aquele que milita não se embaraça com negócios desta vida, para agradar aquele que o alistou para a guerra. Então você abdica de tudo para fazer esta obra, quando você tem consciência de que Deus realmente te chamou. A Bíblia diz que a igreja de Antioquia, ela orava e jejuava, quando Deus falou através do profeta, dizendo: apartai-me a Paulo e a Barnabé para a obra que eu os tenho chamado. Muita gente vai e não tem sucesso. Muita gente vai e não prospera, porque muitas vezes não tem o chamado divino, e por isso ele não resiste às lutas, às provas, e acaba voltando. Mas aquele que é chamado, ele caminha de vitória em vitória, de triunfo em triunfo. Pode vir a guerra, pode vir a batalha, maior é aquele que está conosco do que aquele que está lá fora. Quantos podem glorificar o seu nome nessa noite? Chamado por Deus. Então você tem que ter essa consciência de que você é chamado por Deus. Pastor é um presente, é uma dádiva de Deus para a igreja. E Ele mesmo deu, dar, é presentear, é uma dádiva. Por isso deve ser tratado com respeito, com amor e carinho.
Paulo já aconselhava isso: rogo-vos, pois, irmãos, que reconheçais os que trabalham entre vós, que presidem sobre vós no Senhor, que os tenhais em grande estima e consideração por causa da sua obra. O gesto carinhoso da igreja ontem à noite com o nosso pastor é uma prova que a igreja está considerando o homem que Deus colocou para apacentar esse rebanho, que merece todo carinho, consideração e respeito, porque ele é um presente de Deus para a igreja. Quantos podem glorificar o nome de Jesus? Pastor é ungido por Deus. Na antiga aliança, 3 classes de pessoas eram ungidos para desempenhar o seu trabalho: profetas, sacerdotes e reis. Pastor também, ele é ungido por Deus para uma missão especial. Por isso a Bíblia recomenda: não toqueis nos meus ungidos, nem maltrateis os meus profetas, porque eu não tenho nenhuma dessas pessoas por inocente. Saiba que ele é ungido de Deus, e não toque nesse ungido. Eu nunca vi ninguém que toca no ungido de Deus prosperar, irmão. Nunca vi. Eu já vi gente com a boca torta, porque falava mal do obreiro. Já vi gente pagando o preço no leito da enfermidade, porque não aceitava a liderança e se levantava no espírito de rebelião. Faça isso não. Respeite o homem que Deus colocou para ministrar sobre a tua vida, ainda que seja uma pessoa simples, mas não esqueça que sobre ele repousa a unção de Deus. Respeite a unção. Quantas oportunidades Davi teve para acabar com Saul, e alguém me incentivou: Saul está bem ali, agora é a hora de você ir lá e acaba com ele. Sabe que Davi disse: Deus me guarde de tocar no ungido de Deus. Saiba que essa pessoa que Deus colocou para liderar a tua vida, ele é ungido de Deus. Pastor é também uma estrela na mão de Deus. Isso aqui é muito sério, né? Uma estrela. O mistério das 7 estrelas, lá no Apocalipse, o mistério dos 7 candeeiros de ouro, representa simbolicamente a igreja de Jesus na terra. Aqueles castiçais representavam as 7 igrejas da Ásia Menor. E o mistério das 7 estrelas eram os 7 anjos das igrejas que estão na mão de Deus. Glória a Deus. Cada pastor nesta noite glorifique, porque você está protegido, você está nas mãos de Deus e ninguém vai te tocar. Para você tocar no pastor, primeiro você precisa tocar nas mãos de Deus, porque eles estão protegidos pelo Senhor, está nas mãos de Deus. É chamado também de anjo da igreja. Pastor é um anjo da igreja, um homem santo, um homem de caráter ilibado, um homem que pode dizer aos seus liderados: sede meus imitadores, como eu sou de Cristo. Assim declarou o apóstolo Paulo. Então, aí está o perfil de um pastor: homem escolhido por Deus, chamado por Deus, anjo da igreja, ungido do Senhor, santo, conduta ilibada, homem especial
que Deus chamou para a sua obra. Qual a missão do pastor na terra? Eu diria para vocês que é a mais linda, a mais nobre missão na terra é a missão de um pastor. A missão de apacentar o rebanho de Deus. Ovelhas que custaram preço de sangue. Ovelhas que não são nossas, mas pertencem ao Senhor. Por isso, quando você ouvir alguém dizer, fulano saiu da igreja, deixa ele ir embora. Tem uns que abrem a boca e diz, se não quiser ficar, a porta está aberta, pode ir. Isso aí não é pastor, é mercenário, irmão. O pastor dá vida pelas ovelhas. O pastor vai em busca das ovelhas perdidas. Deixa as 99 no curral e vai em busca de uma. Mas ela é fraca, ela é débil, ela não, de vez em quando ela cai. Mas é exatamente para isso que existe o pastor, para cuidar, colocar nos ombros, cuidar das feridas daquela ovelha. Diz a história que 2 pastores conversando, e um dizia, comigo é assim, eu disciplino, eu mando embora, não quer prestar, vai-te embora. E o outro disse, não dá para estender o cajado e tentar puxar essa ovelha. Aleluia. Aleluia. Pastor chora pela ovelha, jejua pela ovelha. Nas caladas da noite, ele coloca o rosto no pó por suas ovelhas. Chora quando uma ovelha vai embora. Eu tenho 48 anos de ministério, mas até hoje nas minhas orações eu digo, Deus, me dá um coração de pastor. Pastor é um pai, é um amigo, é um companheiro, é alguém que sente a dor do outro, o sofrimento da sua ovelha, que estende a mão para ela. E essa é a nobre missão de um pastor na terra, apacentar, que quer dizer cuidar, zelar, ensinar, admoestar, exortar. Mas a missão do pastor também é levar o seu rebanho aos campos verdejantes. Por isso o pastor, ele ora, ele lê a Bíblia, ele busca para dar um alimento sólido para a igreja, aleluia, o leite racional para o rebanho. Tem muitos púlpitos cheios de capim seco que não dá vida mais, e por isso as ovelhas saem aqui e ali em busca de alimento, porque não tem o alimento. Mas ainda tem pastores que oram. No dia do culto de doutrina, ainda tem pastores que se recolhem no seu quarto, no seu gabinete, não atende ninguém, oram, choram nos pés do Senhor, aleluia, para a noite ter uma mensagem viva, ungida, poderosa, para alimentar o rebanho, irmãos. Não deixe sua ovelha faminta, não deixe sua ovelha sedenta. Se esforce para dar a ela o melhor cardápio para alimentar a sua ovelha. Então o pastor, ele tem a missão de levar o seu rebanho aos pastos verdejantes, à fonte de águas cristalinas, ao manancial de águas vivas. E aí você vai ver uma igreja nutrida, uma igreja alimentada, é uma igreja viva, ela abre a boca e glorifica, uma igreja poderosa em Deus, é uma igreja alimentada, instruída, doutrinada, para a glória do nome de Jesus.
Então essa é a missão do pastor na terra. A nossa missão não é política. A nossa missão não é social, apesar de fazer parte, né? A nossa missão não é filantrópica, faz parte. A nossa principal missão é apacentar o rebanho de Deus. Por isso Pedro já exortava dizendo: apacentai o rebanho de Deus que está entre vós, não por força, mas voluntariamente, não por torpe ganância, mas de ânimo pronto, não como tendo domínio sobre a herança de Deus. Pastor não pode ser ditador, meu irmão. Não tendo domínio sobre a herança de Deus, mas servindo de exemplo ao rebanho. Aleluia! Essa é a nossa nobre missão na terra, apacentar o rebanho de Deus. Sabe o que a Bíblia diz? Procura conhecer o estado das tuas ovelhas. Então essa é a missão do pastor na terra. Para finalizar, a recompensa do pastor. A recompensa do pastor não é terrena, não é material, irmãos. Pense em alguém desprotegido do ponto de vista material. Nós não temos FGTS, nós não temos nenhum direito trabalhista. Desde anos dedicados à obra de Deus, e nós não temos nenhum direito que a gente possa reivindicar, né? Nem para se aposentar quando já está numa certa idade. Qual é a sua profissão? Pastor. Agricultor se aposenta, pescador se aposenta como pescador, mas pastor não se aposenta como pastor, porque pastor é um sacerdócio, é uma entrega. O Senhor me escolhe, eu digo: eis-me aqui, envia-me a mim e eu irei. Agora, se não tem uma recompensa aqui na terra, mas aquele que nos chamou tem reservado para nós uma recompensa especial. Aleluia! A Bíblia fala do tribunal de Cristo, no grego chamado de bema. Não é um tribunal para condenar ninguém, até porque os que vão participar do tribunal de Cristo são aqueles que tiveram condições espirituais na hora que a trombeta do arrebatamento tocou, para serem arrebatados para encontrar o Senhor nos ares. Mas nós vamos nos deparar com o tribunal de Cristo. Lá Jesus não estará como advogado. Hoje Ele é o nosso advogado, o sacerdote que intercede por nós, assentado à direita do Pai. Mas naquele dia Ele vai estar como justo juiz. E lá cada um de nós iremos comparecer diante dEle, nesse tribunal. Se não é um tribunal para condenar e nem absolver ninguém, para que é o tribunal de Cristo? É um tribunal de recompensa, um tribunal onde seremos premiados, galardoados por todo o trabalho feito aqui na terra. Cada crente há de comparecer, né? E aí, quem sabe você vai cantar: posso, tendo as mãos vazias, com Jesus me encontrar. Quantas almas poderia ao Senhor apresentar? Abra suas mãos aí, abra suas mãos e olhe para elas agora. Dê uma olhadinha para elas. Se a trombeta do arrebatamento tocar esta noite e você tiver que comparecer diante do Senhor,
O que você tem para apresentar a Ele? O que tens feito pela obra dEle, pelo reino dEle, aqui na terra? Aleluia! Saiba dessa verdade, que nós iremos comparecer diante de um tribunal de Cristo, o lugar da premiação, o lugar da recompensa. E a Bíblia diz que o Senhor estará sentado no seu trono e vai chamar a cada um. E você precisa entender uma coisa, que salvação e galardão são duas coisas distintas. Salvação é pela graça, favor e merecido, mediante a fé. Pela graça sois salvos mediante a fé, e isso não vem de vós, é dom de Deus. Então a salvação. Agora galardão não, galardão é prêmio, galardão é recompensa. Já viram alguém ganhar sem trabalhar? Eu não trabalho naquela empresa e fim do mês eu vou lá vir receber o meu salário. O que foi que o senhor fez? Nada. Então você não tem direito a salário. Então galardão é recompensa, é prêmio por trabalhos prestados. Então é por isso que o tribunal de Cristo não será no céu. Porque no céu não pode haver tristeza. E o tribunal de Cristo vai ser um lugar de tristeza, um lugar de lágrimas, porque os crentes preguiçosos, que nunca tiveram tempo para fazer algo para Deus, quando eles observarem as pessoas galardoadas e coroadas, e eles não fizeram nada, não vai ter galardão. Imagine esses crentes como vão se sentir ali no tribunal de Cristo, né? E as nossas obras serão colocadas à prova do fogo de Deus. A Bíblia usa 6 tipos de materiais para ilustrar as obras do crente: feno, palha e madeira. Materiais de fácil combustão, pega fogo rápido. Ouro, prata e pedras preciosas, materiais de difícil combustão, não pega fogo fácil. E as obras do crente são comparadas. Imagine os senhores quando as obras que são representadas pelo feno, pela palha e pela madeira forem jogadas no fogo, elas serão reduzidas a nada. As obras representadas pelo ouro, pela prata e pelas pedras preciosas vão resistir à prova do fogo de Deus, e você vai receber o teu galardão. E ali vai ser o grande teste. A Bíblia diz assim: eis que cedo venho, e o meu galardão está comigo para dar a cada um segundo a sua obra. Quem fez muito recebe muito, quem fez pouco recebe pouco, quem não fez nada não recebe nada. Então o tribunal de Cristo nos aguarda, querido. Faz alguma coisa para Deus enquanto é tempo. Eu não prego, eu não canto, mas ora, evangeliza, canta no coral, entra nas guerreiras, faz alguma coisa, sai desse comodismo, dessa vida apática, e faz alguma coisa para Deus, porque o tribunal de Cristo nos espera. Rica labachuriandaraia. E eu não quero chegar ali com as minhas mãos vazias. Quero ter algo para apresentar ao meu Deus. Os pastores jubilados, que serão jubilados hoje, encerrando suas carreiras à frente de igreja, quero dizer aos senhores que tudo que vocês fizeram para Deus está em memória diante do Senhor. Alabachuri cantaraia. Paulo escreveu: portanto, meus amados irmãos, sede firmes, constantes,
sempre abundantes na obra do Senhor, porque o vosso trabalho não é vão no Senhor. Esforçai-vos e não desfaleçam as vossas mãos, porque a vossa obra tem uma recompensa. Quem acredita nessa recompensa, levante as duas mãos para o céu. Glorifica a Deus nesta noite, irmão. Glorifica o Senhor por 30 segundos, só se você acredita nessa recompensa. Quem prometeu não mente, quem prometeu não falha. Ele é imutável em seu ser, nele não há mudança, nem sombra de variação. Oh, aleluia. Fique de pé. Pelo menos 5 tipos de coroa nos esperam no tribunal de Cristo. Preste atenção. A coroa da vida, a coroa incorruptível, a coroa de glória, a coroa de justiça e a coroa da alegria. Essa coroa da alegria, irmão, é uma coroa específica para o ganhador de almas. Pense numa missão linda, é ganhar almas, é evangelizar. Por isso a Bíblia já diz, pastor Rômulo, quão formosos são os pés daqueles que anunciam boas novas. Glória a Deus, aleluia. Aleluia. Coroa da vida, coroa de glória, coroa de justiça, coroa incorruptível, coroa da alegria. Essa festa vai durar 3 anos e meio. É conhecido como a festa dos galardões, a festa das coroas. E nós vamos estar lá. Quem espera estar lá? Amém. Levante as duas mãos para o céu, bem alto. Bem alto. Você espera estar lá, irmão? Amém. Permaneça fiel. Fique firme na rocha. Não largue a sua cruz por nada. Porque você vai trocar a sua cruz por uma coroa de glória ao chegar lá. Graças a Deus. Aleluia. Glória a Deus. Portanto, aos companheiros que hoje serão jubilados, fiquem certos de que tudo que vocês fizeram ao longo da caminhada está em memória diante do Senhor. Deus não sofre de amnésia. Deus não se esquece. Alguém pode se esquecer, mas Deus não se esquece. E tudo que você fez, o teu trabalho, a tua paciência, o teu amor, a tua labuta, pela obra de Deus, a caminhada que você fez de pé, aquela jornada de bicicleta, remando, quem sabe alguns lá atrás fazendo roça para sobreviver, pescando à noite para ter o pão para os seus filhos no outro dia. Tudo isso está em memória diante do Senhor. E Ele vai recompensar. Aleluia.